Graças e paz, que bom poder compartilhar nesse primeiro momento a respeito das duas disciplinas que a professora Lidiane já falou. Eu estou trabalhando esse semestre exegese do Antigo Testamento e Hebraico 1. Então, dentro dessa perspectiva de Antigo Testamento, o meu tema, dentro dessa fala do desegrejamento, desse primeiro dia de construção, acredito que hoje será notório que nós vamos dar base e fundamento para toda a discussão do restante da semana. Eu quero falar sobre sinais da igreja no Antigo Testamento. Parece que, por óbvio, né, é complicado você enxergar a igreja no Antigo Testamento. Claro, a igreja não está lá no Antigo Testamento, tal qual nós a conhecemos no Novo Testamento. A igreja é uma revelação para o Novo Testamento. A igreja é uma evolução. Quando nós estudamos a respeito da parte profética, nós dizemos que a revelação é progressiva, não é isso? A profecia ela é progressiva. Ela tem um desenho no Antigo Testamento e ela tem um cumprimento no Novo Testamento. Já as Escrituras testificam dela mesmo que as coisas que foram escritas para o nosso ensinamento foram escritas. É o primeiro texto que eu trabalho com vocês hoje, é Romanos 15, 4. Pois tudo quanto foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, as coisas que foram escritas para o nosso ensinamento foram escritas. Aquilo que está no Antigo Testamento é a sombra da verdade. Aquilo que está no Novo Testamento é toda a verdade, é toda a revelação, é o cumprimento de toda palavra profética, de todo o ensinamento está em Cristo Jesus e, consequentemente, a partir da igreja que foi estabelecida por esse Cristo maravilhoso que nós seguimos. Mateus capítulo 16, ele já disse isso: edificarei a minha igreja. É uma palavra ali, Jesus com os seus 12, num retiro que eles estavam fazendo lá em Cesareia de Filipe, lá no pé do Monte Hermon, lá onde o Rio Jordão inicia. Jesus começa com um bate-papo com eles ali: quem dizem que eu sou? Até que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: bem-aventurado, mais feliz de todos, makarios no grego, é você, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou. Essas coisas ninguém pode revelar a não ser o Pai que está no céu, de que Jesus é o Messias, o Cristo. Ele diz: e sobre esta palavra edificarei a minha igreja. Nós vamos trabalhar daqui a pouquinho alguns conceitos de palavras, tanto de Novo Testamento quanto de Antigo Testamento, só para nós entendermos essa dinâmica. É difícil de encontrar algumas coisas no Antigo Testamento, mas é possível encontrá-las, nem que seja por sinais, nem que seja por desenhos. Eu sempre digo que nós temos uma expressão que nós usamos, que ela é um tanto quanto agressiva, né? Que é: entendeu ou quer que eu desenhe? Nós não falamos assim? Alguém já ouviu isso? Entendeu ou quer que eu desenhe? Parece que Deus já na sua presciência, sabendo todas as coisas, ele já desenhou antes, para que a gente pudesse entender depois. E eu gosto de considerar o Antigo Testamento, então, como o desenho, as figuras de tudo aquilo que o Novo Testamento vai trazer. Numa dessas caminhadas pós-ressurreição, Jesus está caminhando com 2 discípulos, descendo para Emaús. E os discípulos não estão reconhecendo Jesus. Eles estão sentindo coisas estranhas no coração, mas eles não estão reconhecendo Jesus naquele bate-papo, mas só depois que Jesus parte o pão, né, que eles percebem, então, Jesus ali. E é interessante perceber que Lucas 24, 27, Jesus vai dizer assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. É interessante de analisar esse texto que até então, Escrituras para eles era o Antigo Testamento. Eles não tinham em mãos o Novo Testamento. Eles não estavam, Jesus não tinha lido Coríntios ou Romanos ou Efésios para eles. Isso não tinha acontecido ainda. Então, quando Lucas ele vai relatar que Jesus começou a mostrar lá, começando em Moisés, que é o termo que se refere ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, e todos os demais profetas, talvez a segunda divisão da Bíblia hebraica, o Neviim. Então, na Torá e no Neviim, ele explicou todas as coisas que haviam a respeito dele. Ou seja,
Jesus mostrou que ele está na lei e que ele está em todos os profetas. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos que ter essa perspicácia de identificar aquilo que nos é peculiar de Novo Testamento, mas que existe a figura, que existe a informação, que existe pelo menos o início dessa revelação que acaba se tornando progressiva e que vai culminar cabalmente em Jesus. Outro texto que eu queria deixar também para nós montarmos e refletirmos um pouco a respeito dessa visualização da igreja no Antigo Testamento é uma expressão que está em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Engraçado que o autor, seja Pedro ou, como alguns críticos vão dizer que não é Pedro, mas seja quem for, que o autor não faz perder, né, a santidade das Escrituras, ele usa algumas expressões que são típicas de Antigo Testamento, que vem com uma herança muito grande do Antigo Testamento. Geração eleita, sacerdócio, mas não um sacerdócio daquele temporário, mas um sacerdócio real, de um reino, diferente daquele reino onde foi estabelecido ou pré-estabelecido, uma nação santa e um povo adquirido. Para dentro dos contextos e dentro das palavras utilizadas aqui, apesar de ser no grego, os conceitos que ela traz lá do Antigo Testamento, elas são muito fortes, né, muito fortes. E aí você vai perceber, então, essa carga de herança que vem e essa identificação, então, de nós, povo, agora, Novo Testamento, com os desenhos lá do Antigo Testamento. O Novo Testamento vai trabalhar a igreja, né, vai trabalhar uma palavra que ficou muito conhecida, que é falada que é eclésia, né? E essa eclésia, tirados para fora, separados, e aí você vai encontrar uma série de analíticos e dicionários que vão trazer os conceitos dessa palavra, desde o primeiro uso mais rudimentar até os dias, né, de Novo Testamento, de grego koinei, toda essa adaptação e esse entendimento, o porquê que essa palavra foi escolhida, né, o eclésia, como que essa palavra foi aceita pela comunidade cristã inicial como sendo a palavra igreja. O autor lá de Mateus, ele vai usar essa palavra quando Jesus diz, sobre essa palavra edificarei a minha igreja. Lá é eclésia que aparece, uma das primeiras vezes que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, e eclésia é usado. E eclésia, ela tem esse sentido de uma assembleia, ela tem esse sentido de congregação, aqueles que são separados são tirados para fora, né? E a palavra correlata que nós temos lá no Antigo Testamento é carral. Tem um desenho, não sei se aparece para todos aí, mas tem o desenho dela aí, que é o carral, que também é assembleia, que também é congregação, referente ao ajuntamento do povo para deliberações e para culto. Então, quando nós olhamos, nesse primeiro momento, para as palavras, nós vamos ver que nós já temos pequenos indícios desse ajuntamento e desse desejo de ajuntar aqueles que eram da mesma fé, porque eles já eram um povo. Vamos pegar aqui um desenho saindo do Egito, vamos voltar um pouquinho na história. Saindo do Egito, como Moisés, eles não eram um povo, eles eram um bando, né? Era um bandão. Porque o que caracteriza um povo tem algumas características que precisam ser levadas em consideração. Mesma fala, mesma terra, mesma lei. No caso deles, mesmo Deus. Então isso ia caracterizar o povo que nós chamamos de povo de Deus. Eles tinham que ter a mesma terra, a mesma língua, a mesma lei e o mesmo Deus. O mesmo Deus estava vindo de geração em geração. Eles estavam ainda nesse desenho de servir aos deuses, o Deus do antepassado, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que virou Israel, e aí os 12 filhos, e José acaba lá no Egito, e agora Moisés vai resgatar o povo que foi salvo por José naquele período, então. Eles têm a mesma fala? A mesma fala. Eles têm o mesmo Deus? Possivelmente nem todos, mas a grande maioria, porque senão esse clamor não teria chegado a Deus, e Deus não teria falado, Moisés, ouvi o clamor do meu povo.
Então eles têm o mesmo Deus, eles têm a mesma fala, mas eles não têm a mesma terra, porque eles estão numa terra estranha, uma terra que não é mais deles, eles são escravos. Então Deus está tirando eles do Egito e levando eles para uma terra que mana leite e mel, essa é a promessa, para transformar eles num povo, mas eles não têm uma mesma lei ainda. Mas pouco tempo depois que eles saem do Egito, eles vão para o Sinai, acampam ao Sinai, ficam mais ou menos ali 2 anos nessa preparação, até estarem prontos para entrar. Você sabe que eles não entram, eles dão uma série de desculpas, não entram, ficam mais 38 perambulando no deserto. Mas quando eles estão no Sinai, em 1 mês, Deus deu a mesma lei para eles. Então agora eles estão com um desenho de nação, um desenho de povo, um desenho de congregação, de ajuntamento, que vai ter essa função também agora, estabelecido logo depois, de terem um lugar central para a adoração, que é o desenho do que nós temos de igreja hoje. Igreja para nós não é templo feito por mãos de homens, nós sabemos que igrejas são um ajuntamento de pessoas, mas essas pessoas se ajuntam, né, em lugares determinados, e quando fazem isso, então, a igreja e o templo estão conectados. Então, nós temos templos, e nós temos a igreja que se reúne dentro desses templos. E esse desenho de ajuntamento vem vindo desde lá do Antigo Testamento e começa já com as palavras que são usadas. Carral, no Antigo Testamento, e eclésia no Novo Testamento. Se estiver aparecendo para vocês o meu slide, aí tem um texto de Gênesis 12, 2, que é o texto que está em hebraico, né? E eu trouxe ele em hebraico propositalmente. A segunda palavra que aparece no versículo aí é legoi. E eu trouxe de propósito Gênesis 12, 2, porque Gênesis 12 é o chamado de Abraão. E o chamado de Abraão foi da seguinte maneira: eu te farei, ou far-te-ei, como diz as versões antigas, né? Uma grande nação, um grande povo. E aqui é interessante que em Gênesis 12, 2 usa goi. Nós temos 2 palavras no Antigo Testamento, em hebraico, para povo: am e goi. Am é usado exclusivamente para o povo judeu. Eles são o am de Yahvé, o povo de Deus. E todos os demais são goi, os gentios. O resto do mundo é goi. Mas é interessante que no relato bíblico, na escrita do chamado de Abraão, não chamou ele para fazer dele um am gadol, um grande povo no sentido de povo de separação de povo de Deus, mas um goi gadol, um grande povo, uma grande nação. Essa separação é importante no Antigo Testamento. E essa escrita dizendo que Abraão vai ser pai de muitas nações e usar goi já mostra que essa abrangência é maior do que eles mesmos podiam suportar naquela época, porque eles eram considerados am, e nós somos goi. E Abraão foi chamado para ser pai de muitas gois. Goi é tão interessante que ela vem para o Novo Testamento como etnia. Então, todos os povos, etnos, etnia. Então, essa conexão e essa separação que as próprias palavras fazem de Antigo Testamento e Novo Testamento vão mostrando a carga que um exerce sobre o outro. E aí nós podemos começar a ver, então, alguns sinais desta igreja, desse ajuntamento, dessa reunião, desses separados no Novo Testamento, conhecido como igreja, como eclésia, que vão ser abordados aqui durante essa semana, as suas funções, os seus porquês e paraquês que estão cumprindo, se não estão cumprindo, os problemas, tudo isso vai ser falado pelos demais professores, e eu fico aqui com a parte introdutória. Estou cavando buraco agora, para depois alguém vir jogar ferro e concreto, terminar de colocar o alicerce, para que depois outros possam construir, quem sabe, um prédio bonito, que vai ajudar a resolver, ou quem sabe sinalizar, ou nos fazer refletir sobre essa questão tão importante do desegrejamento. E já dizem por aí que para cada membro dentro da igreja, tem 2 ou até 3 fora. Então, se somos 30 milhões de brasileiros dentro de igreja, ou pretensamente dentro de igreja, nós temos aí 60, 90 milhões fora. Quer dizer, você percebe que o Brasil ele foi evangelizado. Passou, de repente, por dentro da igreja, mas o que foi que aconteceu nesse processo? Eu não estou aqui para responder isso, estou aqui para mostrar para você que existem alguns sinais, alguns indícios, uma fumaça, né? Lá no Antigo Testamento que mostra o surgimento dessa igreja
como essa igreja sempre esteve no coração e no plano, e como os desenhos do Antigo Testamento se materializam no Novo Testamento. O primeiro sinal da igreja no Antigo Testamento que eu percebo, então, já com base nessas palavras que foram separadas, é exatamente esse povo, um povo separado, que é o que a igreja é, os tirados para fora, os separados. Então, Deus também fez isso lá no Antigo Testamento, ele também separou um povo. Uma das grandes perguntas que fazem sempre, quando a gente fala de Antigo Testamento, é por que que Deus escolheu Abraão? Com tanta gente que tinha naquele mundo, por que Deus escolheu Abraão? Depois, dentro desse processo da família de Abraão, por que que de Abraão se tornaram tantos povos, e ali com Ismael e com Isaac, sai duas vertentes muito grandes de grandes nações. Nós temos os herdeiros dessa história toda até hoje, povoando o mundo. Por que Isaac? Né? Por que Deus não pegou aquela mãozinha que Abraão deu com Ismael e não foi dali também? Se bem que para Ismael também houve uma promessa, você também será grande. E eles são realmente muito grandes. Mas se manteve em Isaac. De Isaac, Jacó, não foi com Esaú, foi com Jacó. Por que que Deus escolhe Jacó e não escolhe Esaú? Tá certo que teve aquelas mãozinhas e ajudinhas externas, mas quando ainda a mãe estava grávida e tinha lá um movimento dentro dela, consultou o Senhor e o Senhor disse, 2 nações há no teu ventre e o maior servirá ao menor. Por que que Deus disse que o maior serviria o menor e não manteve o padrão, então, cultural de que o primogênito é que tinha direito e que tinha, então, posicionamento melhor? E aí fica, então, né, em vez de Esaú, fica com Jacó, e aí Jacó tem os seus filhos todos. E por que isso? Porque Deus está separando um povo, está mostrando essa separação, que vai ser um desenho também depois. Mas creio eu que Deus escolheu, então, aquilo que nós chamamos de Israel, para que Israel vivesse a comunhão com Deus de tal maneira que despertasse o interesse das outras nações para o que tinha de diferente neles. E ao ver o que tinha de diferente naquela nação, encontrasse também com o Deus de Israel e também optasse em servir ao Deus de Israel como Israel vivenciava, para que Israel fosse realmente uma bênção para todas as nações. De igual forma, esse desenho vem para o Novo Testamento, para a igreja. E se nós vivermos o Evangelho tal qual ele foi desenhado para ser vivido, as pessoas vão olhar para as nossas vidas e vão falar assim, mas o que você tem de diferente? Eu vou falar, o que eu tenho de diferente é Jesus, que é o Messias. Ele falou, então eu quero isso que você tem de diferente. E aí você conclui. Outro sinal no Antigo Testamento, a Arca de Noé. Alguns percebem que a Arca de Noé, então, é esse também um lugar de refúgio. Veja, não tem todas as características tal qual a igreja no Novo Testamento, mas alguns sinais, algumas coisas ali. Então, a Arca de Noé também seria esse momento ali, onde tem uma sinalização da igreja. Outra muito forte é as cidades de refúgio. Lá em Josué 20, a cidade de refúgio, aonde também aqueles que, consciente ou inconsciente, querendo ou não querendo, cometiam algum tipo de crime, corriam para lá. Tal qual no Novo Testamento, todos aqueles que são imerecedores da graça de Deus, acabam de uma certa maneira tendo na igreja, não instituição física, templo, mas na igreja, ajuntamento de pessoas, esse refúgio e essa mão aí estendida. Que dizer também do tabernáculo, que é um desenho já mais próprio de um lugar central de culto, aonde eles cultuavam a Deus com as suas diferentes ofertas e cultuavam a Deus também com os seus sacrifícios para remissão, para cobrir os seus pecados. E esses sinais do Antigo Testamento, eles vão culminar, então, na construção por Salomão do templo. Aí sim, um lugar físico, específico, central, num ponto estratégico, na cidade de Davi, em Jerusalém, e aí a capital do reino unificado. E aí você vai vendo que todo esse desenho, essas características, vão culminar no Novo Testamento com a igreja. Então aqui só um bate-papo inicial, depois no nosso tempo de perguntas, se você já tiver perguntas, você já pode começar
a mandar suas perguntas. Nós vamos começar a entrar nesse tempo de perguntas agora, mas só para você perceber que dentro do Antigo Testamento você tem aqui, ali e acolá sinais daquilo que viria a se tornar a igreja no Novo Testamento. E ao longo da história, com mais estrutura, com menos estrutura, enfim, mais poder, menos poder, mais perseguida, menos perseguida, mas a igreja está aí para nós hoje. Ok? Professora Lidiane, não sei se nós temos perguntas já. Por enquanto não, então se alguém tiver, coloca no chat, por favor, ou coloca aí no Facebook, no YouTube, e nós vamos respondendo. Enquanto vocês vão preparando as perguntas, eu vou finalizando a minha fala aqui, então, desses sinais no Antigo Testamento que você pode usar agora esse óculos de Novo Testamento. O que nos facilita muito ao olhar para trás é o óculos que nós estamos usando. Nós usamos o óculos do Novo Testamento. Nós temos agora as coisas que foram consumadas. Então, mais fácil de olhar para trás e de perceber agora esses sinais e perceber agora esses desenhos, né? Você olha para a cruz de Cristo no Novo Testamento, e quando você olha para o Antigo Testamento, você vê todo o desenho da remissão de pecados sendo, ao longo da história, sendo desenhada por Deus, desde lá do jardim, quando uma pele de animal foi usada para cobrir Adão e Eva que tinham pecado, logo um animal teve que ser sacrificado, e depois esse conceito do sacrifício de animais vindo durante todo o Antigo Testamento e culminando com a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós olhamos com o Novo Testamento nas mãos para o Antigo Testamento, mais fácil de nós identificarmos esses desenhos e esses sinais. Então, o povo, a arca, a cidade de refúgio, o tabernáculo, o templo, né, coisas assim que são mais visíveis, talvez. E um aqui, outro ali, detalhe, elemento, né, ou formação, um valor, um princípio que é próprio da igreja, que nós percebemos também lá no Antigo Testamento.